Glória a Deus. Amém. Amém, queridos. Nós estamos em semana de primícias e o nosso tema tem sido isso, de dentro para fora. Estamos caminhando debaixo de um desafio de manifestarmos o reino de Deus de dentro para fora. Amém? Amém? Lucas capítulo 17, versos 20 e 21. Durante esses 3 dias, esse texto ele foi mencionado para nós. O desafio de manifestar o reino de Deus, de dentro para fora. Por quê? Porque essa palavra, ela define isso. Ela diz que, interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, os fariseus perguntaram a Jesus: Jesus, quando é que vai vir o reino de Deus? E Jesus responde: não volta. Jesus respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. É o que está fora ou o que está dentro? Aparência é o que está fora. Nem dirão ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Amém? Diga: o reino de Deus está dentro de mim. Mas como pode um reino estar dentro de nós? Como pode um reino estar dentro de nós? Essa é uma boa pergunta, e eu vou respondê-la. O reino de Deus, ele não precisa de um palácio para estar dentro de nós. Amém? Porque quando a gente fala de reino, as imagens ela vêm. Sim ou não? A gente imagina um palácio. A gente imagina algo imperioso. Mas o reino não precisa de um palácio para estar dentro de nós. Porque uma das coisas para que um reino possa existir antes de qualquer outra coisa é a figura de um rei. Amém? Para um reino existir, antes de um palácio, antes de possessões de terras, antes de qualquer coisa, é necessário existir um rei. E isso é o suficiente. Então, se apenas o rei entrar dentro de nós, o reino estará dentro de nós. Amém ou não amém? Então, somente o rei estiver dentro de nós, e ele poder estabelecer o seu trono dentro de nós, o seu trono dentro do nosso coração, o seu reino estará presente. Posso ouvir um amém por isso? Posso ver uma expressão de ação de graça por isso? Se o rei estiver dentro de você, o reino estará. Se o trono dele estiver estabelecido dentro de você, o reino estará. Mas nós precisamos entender esse processo de mudança, esse processo de transformação
da manifestação desse reino que não é aparente, que não é físico. O Senhor falou isso. Olha, esse reino não é aparente. Esse reino, ele não é físico. E nós precisamos entender, porque nós não podemos ser vencidos pela nossa própria natureza. E aí, nós precisamos entender isso, compreender isso de forma clara. Em Mateus capítulo 7, a partir do verso 15, agora vamos entrar. Mateus capítulo 7, a partir do verso 15, e agora eu preciso da sua atenção. Veja o que diz essa palavra. Essa palavra, ela diz: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto, ela é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Mas aqui não se trata apenas da questão dos falsos profetas, mas fala dos falsos cristãos. Sim ou não? Porque se for existir falso, vai ter falso cristão, vai ter falso discípulo, vai ter falsa ovelha. Sim ou não? Aqui ele fala disso, uma falsa ovelha. Uma ovelha que nos engana. Lucas 6:43 também fala isso de uma forma diferente e completa isso ainda melhor também, porque fala também de algo de dentro. Veja o que é que Marcos diz: não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Porque não se colhem figos de espinheiros, nem de abrolhos se vidimam uvas. O homem bom do bom tesouro do... Na verdade, nós estamos falando do coração. Porque o homem bom do bom tesouro do coração. Lembra ontem o que foi que o apóstolo Isaltino falou? Onde estiver o teu tesouro. Então, o homem bom do bom tesouro do coração tira o bem. E o mal do mau tesouro tira o mal. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, essa palavra, ela fala que nós precisamos nos acautelar daquilo que é falso ou daquilo que é enganoso, daquilo que só tem a pele. Você está entendendo? A pele fala da aparência, sim ou não? Então, tenha cuidado com aquilo que só tem a pele, que só tem a aparência de ovelha, mas quem tem um lobo dentro dele. Então hoje aqui a gente vai fazer a caça dos lobos. Porque isso aqui não é um covil, é um aprisco.
E o pastor, ele cuida de ovelha, ele não cuida de lobo. O lobo nunca será ovelha. Não adianta, porque há uma natureza de lobo dentro dele. Sim ou não? Há um instinto de lobo dentro dele. Ei, olha aqui para mim. Você pode até desejar ser ovelha. Você pode até se vestir como ovelha. Você pode até falar como ovelha. Comer como ovelha. Andar como ovelha. Mas tem um lobo dentro de você. Então não tem alternativa. Não adianta parecer ovelha por fora, falar feito ovelha por fora, andar como ovelha por fora, comer feito ovelha, mas não adianta, porque o lobo vai estar vivo dentro de você. E não tem como mudar uma natureza de lobo para uma natureza de ovelha, porque é algo que está dentro, é algo que fala de uma natureza. Então a única alternativa, você tem que matar o lobo que está dentro de você. Esse lobo precisa ser morto para que possa nascer uma nova ovelha. Amém? E é por isso que o Senhor estabeleceu a cruz. O evangelho que nós estamos falando, proclamando, pregando, é o evangelho da cruz. É o evangelho da morte. Amém? Tem gente que tem lobo, tem gente que tem pitbull, né? Você já conheceu uma mulher pitbull? Tem homem lobo, tem mulher pitbull. Tem que matar esse pitbull que está dentro de você, né? Tem que matar esse lobo que está dentro de você, que é predador o tempo inteiro. Não tem jeito. Não adianta querer botar só a roupinha, porque estamos falando de natureza, que é de dentro para fora. Você está me entendendo? Mas esse texto fala também de uma outra analogia, que é também muito verdadeira, que o Senhor também nos ensina a respeito da árvore e a respeito dos frutos. Amém? Árvore e frutos. E ele nos questiona. Ele nos questiona dizendo: pode uma árvore boa dar maus frutos? Pode uma árvore má dar bons frutos? Pode colher uvas de espinheiros? Pode-se colher figos de abrolhos? Não tem. Porque não se quebra a força da natureza. Não tem como se quebrar a força de um DNA que está fora ou dentro. O DNA está fora ou está dentro? Está dentro. Como eu quebro a força de uma natureza, a força de um DNA? Um DNA de figo, ele não pode dar brolho. Um DNA de uva não pode nascer espinho. Amém? Se você está ligado à videira, a videira ela não dá espinho, ela dá uva. Amém ou não amém? E por que essa analogia? Porque a uva é a fruta da alegria. Diga alegria. Então, a videira só vai produzir alegria. A videira, ela não fere. Espinheiro fere.
Espinheiro machuca, sim ou não? Mas a uva, o fruto da vide é uva. É o fruto da alegria. Você tem que produzir isso. E se você estiver ligado à videira, você vai produzir isso. Amém ou não amém? Você está entendendo isso? Então, uma árvore, ela não será conhecida apenas pelas folhas. O texto diz, a árvore, ela será conhecida pelo fruto. Ela não será conhecida pelas folhas. Podemos nos confundir com folhas, sim ou não? Mas a gente se confunde do fruto. Talvez você não conheça muito bem o fruto pela folha, mas o fruto ela é inconfundível. Não conhecemos a árvore pela sombra, pelas raízes. Você vai ver uma raiz, como é que... Algumas você pode até, mas você não vai conseguir identificar todas. Vai conseguir? Não se conhece pelas raízes. Mas ela é conhecida, reconhecida e valorizada pelo fruto. Amém? Pela capacidade de produzir o fruto e de gerar alimento. Ela é importante nesse sentido. Então, isso é relevante para nós. Há um processo que o apóstolo Paulo, ele declara em uma analogia entre Israel e o povo gentil, que fala sobre mim e você. E isso também é uma revelação muito poderosa para nós, que o Senhor quer entregar para você hoje. Romanos 11, a partir do verso 16, e tem tudo a ver com essa semana, né? Veja o que diz Romanos 11, a partir do verso 16. Veja o que o apóstolo Paulo declara. Vem comigo. Diz o seguinte: e se forem santas as... Eita, a gente está em semana de... O apóstolo Paulo fala, e se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. E se for santa a raiz, também os ramos o serão. Se porém, agora escuta e tenha atenção agora. Se porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles e te tornastes participante do quê? E olha só, ele está falando, e vós que fostes oliveira brava, tu fostes quebrada, tu fostes arrancada da oliveira, separada da oliveira brava, e fostes enxertada, e tornastes participantes da raiz e da seiva da oliveira. Não te glories contra os ramos, porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Vai pegando aí. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados, tu, porém, mediante a fé, estás firmes. Não te ensoberbeças
mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Paulo está falando sobre primícias, e ele está dizendo, olha, se dermos dos primeiros frutos ao Senhor, se dermos das primeiras sementes ao Senhor, e dessas sementes nós fizermos a massa, todas as sementes e os frutos que foram consagrados a partir dos primeiros, todos os demais serão abençoados, amém? Assim, a massa que foi feita também dos primeiros frutos e das primeiras sementes, toda a massa que for feita também será abençoada. Toda a massa, todo o pão será abençoado a partir dos primeiros frutos, a partir das primeiras sementes. Ele está falando de um princípio. Ele está falando sobre primícias. E aí, depois disso, ele diz, se a raiz for santa, os ramos também serão santos. Amém? Então, se a raiz for santa, os ramos e os frutos também serão santos. Sim ou não? Você está entendendo? Por quê? Porque ele está dizendo que nós éramos oliveira braba, fomos enxertados nele, nos tornando participantes da raiz. A raiz fala da natureza, amém? A raiz fala do DNA. E da seiva, a seiva fala do alimento, diga alimento. Nós nos tornamos aquilo que nos alimentamos. Nós somos aquilo que nós comemos. Você já ouviu falar sobre isso? Você está convicto disso? Somos o que nós comemos, somos o que nós nos alimentamos. Então, você sabe que não é você que sustenta a raiz, mas é a raiz que te sustenta. Amém? Como eu sou pedagógico, agora eu vou colocar umas imagens para você. Amém? Porque agora você vai entender o processo da enxertia. Porque a gente está falando sobre enxerto. A gente está falando sobre cortar um ramo e pegar esse ramo e enxertar em uma outra muda. Quem já viu um processo de enxertia? Você vai, que não conhece, você vai entender. Coloca aí, Abdala. Isso aí foi um ramo, um galho, que foi cortado. Ele foi cortado. Pense então em um galho. Quando você corta esse galho, você está separando esse galho daquela árvore, daquela muda, e ele foi separado. Ele foi separado do quê? Ele foi separado do tronco, mas ele foi separado também da raiz. Sim ou não? Você cortou aquele galho. Ele foi separado da raiz daquela planta. E agora ele deixou de estar dependendo da raiz, sustentado pela raiz e alimentado pelaquela seiva. Sim ou não? Sim ou não? Prosseguindo. Então você cortou o galho. Cortou ele, o ramo, que precisou ser enxertado. Você desprendeu ele daquela árvore antiga. Tirou ele, separou daquela raiz antiga. Ei, você está capturando aí? Você está recebendo aí a revelação, o entendimento? Separou ele da raiz antiga. E aí, cortou. E depois que você fez isso, pode passar, Abdala. Aí você pegou a muda, a nova muda, a nova árvore. Amém? E o que é que você faz com ela? Você corta ela.
você descasca ela. Você tira a parte de fora e começa a mostrar a parte de dentro daquela árvore. E você pega aquele ramo que foi cortado e separado daquela raiz antiga. E pega aquele ramo e depois de descascado a árvore, ela é ferida. Diga, ferida. Ela é descascada. E o que estava dentro fica exposto para o lado de fora. E aí você pega o ramo da antiga árvore e você faz o seguinte. Passa, Abdala. Você descascou a última. Ela é cortada. E aquele ramo que você tirou daquela árvore antiga é inserido naquele corte que foi descascado, que foi colocado a parte de dentro exposta para o lado de fora. E depois você prende aquele ramo que foi colocado dentro e deixa ele preso à nova árvore. Você está entendendo? O que é que esse processo ele indica? Ele indica que esse processo de enxerto é que nós fomos cortados de uma raiz, de uma natureza, de uma oliveira brava, sim ou não? De um fruto que era oriundo de uma raiz má, de uma raiz ruim, de uma raiz que produzia o fruto do pecado. Ei, você está comigo? Ei, você está entendendo? Que se alimentava também de uma seiva também que alimentava o pecado. E aí, você é cortado dessa árvore. E você é agora desligado daquela raiz antiga. Você é desligado daquela natureza antiga. Você tem um DNA que ainda está no ramo, é verdade? Mas a fonte da origem, da natureza, você foi desligado dela. E agora, você não se alimenta mais daquela seiva. E a palavra que Paulo fala, agora você se torna participante de uma nova raiz e de uma nova seiva. Você está entendendo? Você, quando é enxertado dentro daquela muda, daquela árvore, aquela muda tem uma raiz, aquela muda, ela produz uma seiva. E agora você vai ser alimentado pelaquela seiva. E todo o DNA que existia naquela raiz passa a transcorrer de dentro de você. Você passa a adquirir um novo DNA. Você passa a ter agora uma seiva diferente. Você se torna participante de uma nova raiz e de uma nova seiva. Você está ligado a uma nova raiz. Porque é de dentro para fora. É de dentro para fora. Ei, é da raiz para fora. Em que raiz você está ligado? É da raiz para fora. É da seiva. A seiva está dentro ou está fora? A seiva está dentro. É da seiva para fora. Então o fruto depende de onde você está ligado e a que raiz você está ligado. O fruto depende de quem e de que você está se alimentando. Você está entendendo?
Porque o que você vai produzir vai depender do que está sendo colocado dentro de você, de dentro para fora. Isso é muito poderoso. Entenda que tudo isso fala de Jesus. Porque Jesus, ele foi a árvore que foi ferida, descascada, exposta ao que estava dentro, para ser colocado para o lado de fora. Porque é de dentro para fora. Esse mesmo princípio tem uma história muito interessante que foi baseada nesse princípio. Uma história sobre Jacó. Quem conhece Jacó? Jacó, ele utilizou um pouco desse processo parecido da enxertia. E você sabe que Jacó era conhecido como... De que maneira Jacó era conhecido? Como? Enganador. Isso mesmo. Jacó, ele era conhecido como enganador. E Jacó, ele vai para casa de um parente chamado Labão. E Jacó, ele se apaixona pela filha de Labão. Como é o nome da filha de Labão? Raquel. E Jacó se apaixona pela filha de Labão e oferece uma proposta para se casar com uma filha. Labão, um cara muito, aqui para nós, muito mala. Ele disse, tá bom, vou te dar a minha filha, mas você vai trabalhar 7 anos para mim. É o pagamento, é o dote. E Jacó trabalhou 7 anos. Chegou o dia do desposamento e o dia das núpcias. Festa durante 7 dias. No dia das núpcias, ele chegou e disse, vamos dar mais vinho para Jacó. Vamos deixar ele mais alegre. E Jacó toma mais vinho do que poderia tomar. E vai para o seu quarto. Quando era para Raquel ir para o seu quarto, o pai disse, prende Raquel. E manda a irmã mais velha. E faz com que ela se deite com ele. E ele, melado, não viu o que a embriaguez não faz. E aí coabita com a filha mais velha, com Lia. Quando chega de manhã, ele dá em si e tira o lençol. Quando ele se depara, Lia. E agora? Ele vai e corre para Labão. Diz, Labão, o que foi que você fez? Não, Jacó. O costume daqui é que a filha mais velha, ela sempre tem que casar primeiro do que a filha mais nova. Agora você vai ter que ficar com ela. Mas eu amo Raquel. Raquel é a mulher da minha vida. Vai ter que levar Lia também, meu filho. Não tem jeito. E agora? Mas você vai me dar Raquel. Vou dar Raquel. Mais 7 anos de trabalho. Deixa eu lhe falar uma coisa. Aonde tem um Jacó, sempre vai ter a escola de Labão.
Porque a lei da semeadura, ela é implacável. Aquilo que você semeia, você vai colher. Jacó enganou, então ele foi para a escola do pastor Labão, para aprender como é bom ser enganado. Você está entendendo? E assim, Labão explorava Jacó o tempo inteiro. Ele trabalhou mais 7 anos para ter Raquel e disse que os 7 anos de trabalho como Raquel foi como se fosse um dia. Porque quem trabalha por amor não sente o tempo passar. Amém ou não amém? Quem faz por amor sabe esperar. E o tempo de espera foi como se fosse alguns dias. É o que está escrito. Então, escute, jovem, saiba esperar. Mas depois de tudo isso, chegou um momento que disse, não, eu já tenho que me emancipar de Labão. Eu tenho que seguir com minha família. Eu tenho que seguir com a minha própria história. Eu não posso ficar o tempo inteiro aqui trabalhando para Labão, enriquecendo Labão. Labão prosperou absurdamente, se tornou um homem rico, próspero, e ele reconhecia que a bênção era a bênção de Jacó. E quando Jacó foi chegar para ele, disse, Labão, ó, chegou, deu fim, não dá mais, eu tenho que seguir minha vida, e eu quero te dizer que agora a gente precisa acertar as contas aqui, para que eu possa seguir com a minha família. E Labão chega para Jacó e disse, vou te pagar um salário. Disse, não, essa história de salário não dá certo, toda vez você me engana. Dá não. Vamos fazer o seguinte, eu quero ter uma proposta para lhe fazer. E aí Jacó faz uma proposta para ele. Está vendo o teu rebanho? Você tem rebanho de listradas, de malhadas, salpicadas, e tem o rebanho do gado marrom, das ovelhas marrons, né? Daquelas que são de uma cor só. Eu quero fazer um trato aqui contigo. Tudo que for malhado, listrado, salpicado, a partir das crias próximas que virão, elas serão minhas, e as outras serão suas. Está certo assim? E está fechado. E aí, Labão, ele assumiu o acordado, fez o pacto e assumiu o acordado em relação a Jacó. E Gênesis capítulo 30, a partir do verso 37, vem comigo. Tomou então Jacó varas verdes de álamo, de aveleira e de plátano, e lhes removeu a casca. Você já viu alguma coisa parecida? A gente acabou a ver agora na enxertia. Então, Jacó pegou essas varas, e ele feriu as varas, tirou a casca das varas. Em riscas abertas, deixando aparecer o quê? A brancura das varas. Ele deixou aparecer a parte de dentro, sim. Mesmo processo. O processo da enxertia, que você fere a vara, raspa, tira a casca e mostra aquilo que estava dentro para o lado de fora. As quais assim, escorchadas, pôs ele em frente do rebanho, nos canais de água e nos bebedouros, aonde os rebanhos vinham para matar a sede, e conceberam quando vinham a beber. E concebiam um rebanho diante das varas. E as ovelhas davam crias listadas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros e virou o rebanho para o lado dos listados e dos pretos nos rebanhos de Labão, e pôs o seu rebanho à parte, e não o juntou com o rebanho de Labão. E todas as vezes que concebiam as ovelhas fortes, punham Jacó as varas à vista do rebanho. As varas estavam lá descascadas,
A parte de dentro estava mostrando, exposta para o lado de fora. E os rebanhos, eles olhavam para as varas, e quando eles concebiam, eles cruzavam ali. O que acontecia é que a vista do rebanho, dos canais de águas, para concebessem diante das varas. Porém, quando o rebanho era fraco, não as punham. Assim as fracas eram de Labão e as fortes de Jacó. Amém? Mas veja que loucura. O que é que as varas, elas poderiam produzir nas ovelhas quando elas cruzavam umas com as outras? Geneticamente nada poderiam produzir. Isso não deveria influenciar quando as ovelhas cruzavam. Todas as vezes que elas iam no bebedouro beber a água, elas se deparavam com as varas descascadas. E ali elas cruzavam, e todas as vezes que elas cruzavam, as ovelhas que nasciam eram as ovelhas salpicadas, malhadas e listradas. E eram ovelhas fortes. As que nasciam de uma cor só eram ovelhas fracas. Ele separava essas para ele e as fracas para Labão. E aconteceu que depois de um tempo, o rebanho de Jacó era extremamente numeroso, extremamente forte, e Labão se impressionou com isso. O que eu quero estar falando com você? Eu quero estar falando com você sobre o princípio. Porque o princípio que Labão, que Jacó, ele estabeleceu, foi o mesmo princípio da enxertia. Daquilo que as ovelhas elas viam. Jacó, ele fez um ato profético em fé. E ele disse, olha, aquilo que as ovelhas vão ver, vai gerar fertilidades nela. Aquilo que elas verem, a visão que elas tiverem, vai gerar uma fertilidade nelas de tamanha que haverá um rebanho numeroso e um rebanho diferenciado. E ele passou a multiplicar extraordinariamente. E o que é que acontece? A visão, aquilo que nós vemos, interfere diretamente no fruto que produzimos. Ei, você está aqui comigo? A visão, ela interfere no fruto. Você está lembrado que quando Deus ele faz promessas para Abraão, ele tira Abraão da tenda, ele disse, Abraão, sai daqui da tua tenda, vem aqui para o lado de fora e olha para o céu. O que é que você vê, Abraão? Ele disse, eu estou vendo muitas estrelas. Pois é, assim será a sua. Você pode contar as estrelas, Abraão? Ele disse, não, assim será a sua descendência. Vem aqui e agora olha para a areia. Você está vendo a areia? Abraão disse, estou vendo a areia. Você pode contar a areia? Não, não posso contar. Assim será a sua descendência, próspera e numerosa sobre a terra. De ti farei nações, de ti nascerão reis, de ti nações brotarão diante de ti, e de ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Mas Abraão, ele teve que ver. Diga, ver. Ele teve que ver. Se ele não visse, não poderia contemplar. Quando ele estava para entregar a terra, o Senhor chama ele, olha agora para essa terra, Abraão, você está vendo, você tem lugar aqui que os seus olhos não conseguem enxergar, mas toda essa terra eu vou te dar. Ou seja, a visão é importante para aquilo que a gente vai produzir. A visão é importante para o nível de conquista que o Senhor estará nos dando. Você está entendendo? Jacó, ele trouxe uma visão para as ovelhas, porque nós iremos ser impactados pelaquilo que nós vemos. O que se vê define o que você vai produzir. O apóstolo Isaltino falou algo ontem muito poderoso, que tem tudo a ver com essa realidade.
Porque ele falou ontem que nós somos transformados de glória em glória, amém? Então a glória que nós enxergamos é a glória que nós seremos transformados. A glória que nós vemos é a glória que nós iremos manifestar. É pelo que nós vemos. Nós iremos nos tornar aquilo que nós enxergamos. Você está entendendo? Iremos nos tornar aquilo que enxergamos. Só conseguiremos manifestar a glória que nós enxergamos. Esse foi o princípio que Jacó estabeleceu. E não é diferente também o discipulado de Jesus. Ele disse que ele foi a vara que foi descascada, para que os seus discípulos pudessem ver a brancura do seu interior, a santidade do seu interior, a pureza, a bondade, o amor. O fruto vem de dentro. Precisamos enxergar o que está dentro para produzir o fruto do lado de fora. Eu quero dizer para você aqui essa noite que em nosso discipulado nós somos as varas. No ide de fazer discípulo, o Senhor também estabeleceu nós como as varas, que precisam ser descascadas. E todas as vezes que alguém for na fonte beber, ele precisa ver a vara descascada. Esse é o princípio do discipulado. Quando alguém tiver de beber da sua fonte, a diferença que vai existir na bebida e na comida é como está o teu interior. É como você é por dentro da casca. Você está me entendendo? Quem você é depois da casca? E nós só iremos produzir o fruto se formos descascados. Qual é a casca que precisa ser removida em você? Para que possa aparecer o que está dentro. Ei, o Senhor não se move pela casca que está do lado de fora. O Senhor se move pelo conteúdo que está dentro. Você está me compreendendo? Esse foi o princípio. Temos cascas que precisam ser removidas, sim ou não? Sim ou não? Para que as listas brancas elas possam aparecer e ficar visíveis. Porque é o que está dentro que vai produzir o que precisa ser produzido do lado de fora. É o que está dentro que vai produzir o fruto para o lado de fora. É de onde você está ligado, é de onde você está enxertado, é que raiz tem te sustentado, é que seiva tem te alimentado. É isso que vai fazer a diferença do fruto, do que produz, do que se multiplica. Porque é pelos frutos que nós seremos conhecidos. É pelos frutos. Que frutos nós temos produzido? Baseado na raiz que nós estamos ligados e na seiva que nós temos nos alimentados. Isso é o princípio do que está dentro para se produzir o que precisa ser produzido para o lado de fora. Precisamos produzir fruto que sacia a fome
de quem está com fome. Precisamos ser o alimento que produz o fruto, que sacia a fome. Que fruto nós temos gerados? Porque uma árvore boa, ela vai dar fruto bom. E uma árvore má, ela só vai produzir fruto mau. Qual é o lobo que está dentro de você, que precisa ser morto, para que uma nova ovelha possa ser gerada? Não adianta. O enxerto só se estabelecerá quando você é cortado da raiz e é enxertado em uma nova raiz. E aí você vai produzir a natureza da nova raiz. Uma natureza incorruptível, uma semente incorruptível, uma semente que não é humana, uma semente que é divina, de uma árvore que foi ferida, rasgada, descascada, para que aquilo que estava dentro pudesse se manifestar do lado de fora e pudesse nos alcançar e pudesse produzir em nós um novo DNA, uma nova natureza capaz de produzir novos frutos. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Porque Deus, Ele foi criativo em resolver o problema da nossa natureza. Amém ou não amém? Como Ele foi criativo. Como Ele conseguiu resolver um problema de natureza. Como mudar uma natureza? Como mudar um DNA? Com um DNA mais puro, com um DNA mais limpo, com um DNA sem contaminação, com um DNA que não havia pecado. Amém? Como não mudar isso? Como não mudar essa natureza? Como não mudar o fruto? E o fruto só irá permanecer se você permanecer na raiz. Se você permanecer se alimentando de uma seiva capaz de te nutrir o suficiente e te fazer produzir o fruto que permanece. Amém? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Essa é a palavra. Fruto dignos de arrependimento. O fruto que permanece. O fruto que gera semente, que gera fruto, que gera uma nova árvore, que se multiplica. Um fruto que se reproduz. Um fruto que não é capaz de mudar a essência, porque está ligado na natureza. Não tem. Ter é o que você tem do lado de fora, mas ser é o que você é do lado de dentro. E a expectativa do reino é que eu preciso ser. Tudo começa no ser. Tudo começa em ser. Tudo começa dentro. O que eu sou dentro irá impactar naquilo que eu produzo do lado de fora. Por isso que nós somos desafiados a ser discípulos de Jesus. Porque se nós formos, e Ele diz, e serão verdadeiramente meus discípulos. Veja a régua qual é, de ser verdadeiramente discípulo. Por que Ele colocava a régua de ser verdadeiramente discípulo? Porque tem o
o falso. Tem um falso. Acautelai-vos daqueles que têm apenas a pele de discípulo, mas tem um lobo dentro dele. E sereis verdadeiramente meus discípulos, se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e sigam-me, e assim sereis meus discípulos. Não tem jeito, não tem atalho, não tem atalho. Temos que passar pela obra da cruz. Temos que matar o lobo que está dentro de nós. Temos que se desprender, ser desligado da antiga raiz e sermos enxertados na nova raiz, e dela beber e dela comer. Assim, o bom fruto irá ser produzido, irá permanecer. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, estamos aqui, Senhor, caminhando debaixo de um grande desafio, Senhor. O desafio de manifestar o reino que está dentro para o lado de fora. O reino só estará dentro de nós quando o rei estiver assentado no trono do nosso coração. Porque aonde estiver esse trono, e aonde ele estiver assentado nesse trono, ele estará governando. Ele estará governando. Ele estará sendo Senhor. Ele estará reinando. Senhor, o teu reino não é dessa terra. O teu reino não é desse mundo. O teu reino não precisa de palácios. O teu rei só precisa de um rei assentado no trono. Essa noite, Senhor, nós queremos, ó Deus, colocar a nossa vida diante de Ti. E Senhor, Tua palavra diz que mesmo uma árvore cortada ao cheiro das águas, ela enxertada, ela voltará a brotar. Olha para nós, Senhor Deus, essa noite. Espírito Santo de Deus, olha para nós, Senhor. Contempla, Deus, a nossa realidade. Meu Senhor, chega de produzir maus frutos, Senhor. Chega de não produzir os frutos, Senhor. Chega da esterilidade, Senhor. Chega, Deus, de frutos mirrados, de frutos apodrecidos, de frutos que não vingam, de frutos, ó Deus, que simplesmente, ó Deus, eles são abortados, Pai, porque a raiz ainda é uma raiz, ó Deus, ruim. A seiva, ela está comprometida, Senhor. É porque nós temos nos alimentado de fontes que não deveriam nos alimentar. Ó Deus, o nosso alimento tem comprometido o fruto, Senhor. Meu Pai, essa noite nós queremos nos colocar diante de Ti, Senhor, e se precisarmos ser cortados da raiz que nós estamos, que sejamos, ó Pai, e possamos ser enxertados na videira verdadeira, na oliveira verdadeira, Pai. Meu Senhor, se para isso nós precisarmos ser descascados, que nós sejamos descascados, Pai. Que toda essa crosta, que toda essa casca, que toda essa aparência, ela caia por terra, porque isso é falso, não é verdadeiro. Vem, Espírito Santo de Deus, nós queremos Te permitir, Senhor, arrancar a nossa casca, arrancar a nossa pele, para aquilo que está aparente, Senhor.
não nos engane, não podemos ser enganados pelaquilo que está aparente. Nós precisamos expor o que está de dentro, é a essência, é a natureza, Pai, é a raiz. Oh Espírito Santo de Deus, que possamos dar um basta, Senhor Deus, para o engano, que possamos dar um basta, ó Deus, para aquilo que não é a verdade. Ah, Senhor, que possamos, ó Deus, ser transformados pelaquilo que os nossos olhos contemplam, que possamos gerar transformação pelaquilo que nós, ó Deus, demonstramos daquilo que há de dentro para fora. O que produz o fruto não é o que está fora, o que produz o fruto é o que está dentro. Oh Espírito Santo de Deus, intervém, Senhor Deus, sobre nós essa noite, e comece, ó Deus, a produzir um fruto digno, um fruto que permanece, um fruto que floresce, Senhor. Não permita, Senhor, que os fungos do pecado, os fungos desse mundo possam fazer mirrar o fruto, mas que o fruto seja fortalecido, porque a seiva é uma seiva pura. A seiva é pura. Não há mistura na seiva, não há contaminação na seiva. Oh Espírito Santo de Deus, vem aqui sobre nós, Senhor, e nos faça permanecer, Senhor. Nós queremos permanecer na sua presença, Senhor, ligados, Senhor, presos, Senhor. Queremos estar presos a Ti, Senhor. Queremos estar amarrados pelas Tuas cordas de amor, que mesmo que desejemos nos desprender, nós estamos presos, amarrados, ligados, e daqui um pouco ninguém mais vai conseguir identificar que nós fomos enxertados, porque nós já fomos inseridos completamente nele. Não haverá diferença, o fruto será apenas um, porque a raiz é apenas uma. Ah, Espírito Santo de Deus, venha na força do seu poder, Senhor, essa noite. Venha nos rasgar, venha nos descascar, venha expor o que está dentro para o lado de fora. Vem, Santo Espírito de Deus, manifesta, Senhor, a glória que nós estamos vendo, aquilo que os nossos olhos contemplam. Nós iremos nos tornar aquilo que nós vemos, nós iremos nos tornar aquilo que nós contemplamos, nós iremos, ó Deus, ser transformados pela glória, e de glória em glória. Então manifesta a Tua glória, para que sejamos, ó Deus, transformados pelaquilo que nós vemos. Queremos Te ver, queremos Te conhecer, Senhor. Queremos, ó Deus, a revelação do Cristo. Queremos conhecê-lo, queremos vê-lo. Ajuda-nos a vê-lo,
Ajuda-nos, Senhor. Todas as vezes que dele fomos beber, possamos vê-lo, possamos contemplá-lo. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, gera em nós, ó Deus, o desejo de produzir o bom fruto, o fruto do Teu Espírito, o fruto do Teu Espírito, porque o Senhor nos presenteou, Deus, com a divina semente. O Senhor colocou em nós a divina semente, uma semente que não sofreu corrupção ou pecado. O Senhor nos pôs nele. Espírito, o Senhor nos deu o seu Espírito, aquele que produz o bom fruto. Vem aqui, Senhor, mais uma vez, Senhor, e gera em nós arrependimento, gera em nós o desejo de mudança, Senhor, a escolha e a decisão pela mudança, Senhor.